A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe nesse dia, né? Tudo que você for fazer, tudo que você for praticar nesse dia de trabalho, se você for sair para resolver algum problema, se você for para o trânsito dirigir, trabalhar no seu carro, que Deus estenda a mão sobre a tua vida para te guardar e te proteger. Te livre, te guarde e traga você para casa toda noite em segurança na presença dele, amém? Porque só Deus guarda, só Deus protege, só Deus livra, porque ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo, se não for inscrito, se inscreva. Todo dia nós estamos aqui pregando uma palavra de Deus, orando, intercedendo, um pelos outros, para que Deus venha abençoar tanto a tua vida como a minha também, amém? Aqui no Salmo 119, a palavra de Deus diz assim, no Salmo 119, eu vou ler do versículo 1, mais ou menos aqui até o versículo 8. No cabeçalho fala assim, as excelências da lei do Senhor e a fidelidade daqueles que o observam, tá entendendo? E a felicidade daqueles que o observam, perdoe, tá entendendo? As excelências da lei do Senhor e a felicidade daqueles que a observam. Então, Deus, ele alegra o coração das pessoas, abençoa, prospera ela aquelas que observam a lei do Senhor, que andam observando, guardando os mandamentos de Deus. Porque muitas pessoas não acham que guardar os mandamentos é viver uma vida num cativeiro privado. Não é não, mano. Deus quer que você seja livre, seja liberto. A Deus disse, se o Filho do Homem for libertar, verdadeiramente você é livre. Aqui no versículo 1 diz assim, bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidades, mas andam em seu caminho. Glória a Deus, está entendendo? Então você vê aqui que Deus está falando na palavra dele que bem-aventurado é aqueles que andam na lei do Senhor, que, está entendendo? Que observa, que anda nos caminhos dele, que procura observar a palavra dele, está entendendo? E não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Porque Deus quer que a gente guarde a palavra de Deus, irmão, porque só a palavra vai te dar livramento, vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar. E Deus não vai deixar nunca o inimigo invadir o que é teu, invadir a tua propriedade. Muitas das vezes você vai conversar com uma pessoa boa, uma pessoa até legal, assim, boa tudo, mas quando você fala da palavra de Deus, que tem que guardar a palavra de Deus para a pessoa pronto, fechou a cara, não quer mais ser seu amigo, não quer mais ser seu, não quer mais conversar com você, tá entendendo? Por que o inimigo faz isso, bota isso no coração e na mente das pessoas? Para que ela não seja liberta, tá entendendo? Para que ela fique presa naquela vida que ela está vivendo ali, naquela vida que ela tá, naquilo que ele está fazendo, tá entendendo? Porque a palavra está dizendo aqui, e bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seu caminho, tá entendendo? A pessoa quer viver a vida praticando a iniquidade e não quer se libertar dela. Mas só que essa iniquidade vai matar a pessoa. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala de salvar, de libertar, tá entendendo? Não é isso, é tirar você do caminho das trevas, do caminho da destruição, do caminho pecaminoso, tá entendendo? Para você andar livre e liberto no caminho do Senhor. Não é porque eu sou crente que eu sou... Eu só vivo melhor. A minha vida melhorou depois que eu aceitei Jesus, depois que eu saí do mundo, deixei de praticar aquelas coisas que eu praticava, tá entendendo? Andava aí pela balada de noite, fazendo tudo que eu achava que estava certo, mas estava tudo errado na presença de Deus. E Deus viu que aquilo ali ia me destruir, ia me levar a uma destruição. Então ele teve compaixão da minha alma e me trouxe para a presença dele, e foi o bem maior que eu recebi de Deus, foi isso, foi a salvação, a libertação. E você, Deus tem um bem também para te entregar. Estou falando essa palavra aqui para pessoas que estão ouvindo que são evangélicos, e tem pessoas que ainda não são evangélicos, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Porque você é bem-aventurado por causa disso, que você observa e escuta a palavra de Deus. Mesmo você não sendo ainda evangélico, mas Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra, porque você dá ouvido ao que Ele está falando. Agora, quando a pessoa ignora a palavra de Deus, irmão, tem gente que vê 10 vídeos de qualquer coisa na rede social, mas não vê um vídeo de pregação,
não vê um vídeo de uma palavra que esse vídeo, se ele escutar, ele vai ter benefício espiritual e material também desse vídeo. Porque ele vai ser abençoado fisicamente, vai ser abençoado, tá entendendo, profissionalmente, financeiramente, porque Deus vai abençoando, irmão, a vida daqueles que escutam a palavra dele, daqueles que guardam os mandamentos dele. Deus vai honrando. É questão de a pessoa fazer a escolha, o que ela quer escolher, tá entendendo? Tem um cara aqui pregando a palavra de Deus, tem outro ali xingando os outros, brigando, arrumando confusão. A pessoa escolhe o que a pessoa quer seguir. Fazendo coisa errada, enganando, mentindo, tá entendendo? O Deus deu o livre-arbítrio para o homem ter o direito de escolha. Porque Deus não quer que ninguém siga ele a pulso, forçado, acorrentado. O diabo não. O diabo ele mete uma corrente no pé do homem, do ser humano, e escraviza ele nesse mundo. Tá entendendo? Leva ele pro vício das drogas, da prostituição, da cachaça, e prende ele lá. Ele trabalha, o dinheiro que ele pega é para gastar com droga, é para gastar com bebida, é para gastar com farra, com os amigos, tudo. E muitas das vezes a família está passando necessidade em casa, passando fome, porque o dinheiro que a pessoa ganha somente para sustentar o vício dele. Mas a pessoa não quer largar essa vida, a pessoa não quer sair desse caminho. Porque muitas das vezes até quer, mas não tem força. Porque o inimigo acorrenta a pessoa, prende, mas no momento que você disser eu quero, der lugar para Deus, Deus te liberta dessa corrente. Deus te liberta desse cativeiro e você vai ver uma vida feliz e abençoada. E tudo que você fazer daí para frente vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Aqui no verso 4 diz assim, ó, tu ordenaste os teus mandamentos, glória a Deus, para que observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, antes atentando eu para todos os teus mandamentos, glória a Deus. Então você vê aqui, tá entendendo, irmão? É sempre a mesma palavra, tá entendendo? Tomara, tá entendendo, que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Observe, irmão. Pesquise, veja se o que a gente está falando aqui vem de Deus, se não vem. Leia a Bíblia, tá entendendo? Não seja ignorante, não. Simplesmente não faça assim, eu não quero escutar isso, eu não vou ouvir isso, não. Porque quem gosta disso é o inimigo das nossas almas. Porque você é uma alma de Deus, você é uma criação de Deus. E ele tem o prazer de destruir aquilo que Deus construiu. Por isso que ele foi derrubado do céu, porque ele queria tomar a soberania de Deus, queria ser igual a Deus, e Deus disse aqui não. A casa formada não pode se levantar contra a vida daquele que a formou. Quem criou você foi eu, quem deu vida a você foi eu, e você não pode fazer o que você quer aqui. Então você vai viver a sua vida do jeito que você quiser, mas aqui não. Tá entendendo? Então ele vive lá preso, e os anjos dele, tá entendendo, que caíram com ele também, fazendo presepada no meio do mundo, a mandado deles. Porque o diabo é assim. Ele envia os soldados dele para fazer presepada nesse mundo, para roubar, para matar, para destruir, porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então deixe Deus ser o seu guia, ser o seu ajudador, o seu abençoador, amém? Para terminar aqui, diz assim, ó, no 7. Louvar-te-eis com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente, tá entendendo? Você vê aqui que Deus, ele sempre está dando as condições para o homem observar, que a gente está dizendo no certo aqui, ó. Louvar-te-eis quando tiver aprendido todos os teus, glória a Deus, aprendido todos os teus justos juízos. Aprenda, irmão, a palavra de Deus, aprenda a justiça de Deus. Entenda o que é que Deus quer da sua vida, para sua casa, para sua família. Tudo que Deus quer para você é melhor do que o mundo oferece. Pode ter certeza disso. Deus tem prazer que você observe a lei dele. Ande na lei do Senhor, tá entendendo? Procure guardar os conselhos que Deus te dá, porque ele vai te livrar de você cair em armadilha, de você cair em confusão. A armadilha que a gente fala, irmão, é briga no trânsito. Você vai para o trânsito desse São Paulo dirigir seu carro, trabalhar no carro de aplicativo, entregador de moto, de delivery. Você vai trabalhar nesse trânsito de São Paulo. Se você não tomar cuidado, você perde a vida nesse trânsito aí, porque é discussão, é briga por causa de um fecha, por causa de uma ultrapassagem que fez. Às vezes o motoqueiro quer brigar com outro motorista, tá entendendo? Então,
Você tem que pedir a Deus todo dia para você sair para trabalhar e voltar para casa em segurança, em nome de Jesus Cristo. Que Deus não deixe você cair nessas armadilhas de confusão, de briga, de discussão, a ponto da pessoa tirar a vida do outro por causa de um feixe que deu, por causa, às vezes, que tocou no retrovisor de um carro, tá entendendo? A pessoa tira a vida de outro. Então você tem que pedir a Deus todo dia para você sair para o seu trabalho e voltar para casa em segurança, na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, e continue ouvindo a palavra de Deus, continue observando o que Deus fala para você, porque você vai ser sempre uma pessoa bem-sucedida e bem-aventurada em tudo que você for fazer, amém? Então que Deus te abençoe, e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher. Meu Deus, toma a vida desse, Pai, que vai sair agora para trabalhar, meu Deus, dirigir seu caminhão, viajar, meu Deus, levar carga para um lado, para outro, nesse estado do Brasil, Pai, nesse país que a gente vive. Toma a vida desse caminhoneiro, toma a vida desse motorista de ônibus, desse motorista de táxi de aplicativo, Pai. Toma a vida desse policial militar, desse policial civil, federal, guarda municipal. Essas pessoas que trabalham, meu Deus, saem de casa todos os dias para fazer o seu trabalho, Pai. Numa oficina mecânica, numa oficina de moto, numa oficina de cabeleireiro, trabalho de cabeleireiro, trabalho numa quitanda, na padaria, no restaurante, não importa o trabalho dela, Pai. Ela sai todo dia para ir buscar o pão dela para dentro de casa. Ela precisa, meu Deus, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dela, Pai, para levar ela, para livrar ela de assalto, para livrar ela de acidente, de atropelamento. Guarda essa família, Pai, protege esse homem, essa mulher. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus. Essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora e essa oração, ela venha sair desse vídeo abençoada e justificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?